Olá, graça e paz. Que bom você estar aqui para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Estamos estudando o livro de Atos de forma remota. Você pode acompanhar as demais aulas desta playlist conforme o código que você vê aqui logo no canto inferior direito, acessando então o canal no YouTube, e as aulas estarão ali à sua disposição, bem como no canal YouTube da PIBJF e no aplicativo da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. São várias alternativas para que você acompanhe todas as aulas desse importante estudo de Atos de maneira remota agora, a partir do capítulo 18. Uma alternativa para a complementação dos seus estudos bíblicos está nesta outra playlist. O QR Code está também logo aqui abaixo. Você pode, a partir dele, conhecer outros estudos bíblicos diversos sobre temas variados que irão enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus. Estamos prosseguindo aqui no capítulo 18 de Atos. No capítulo 18, o tema é o Espírito Santo e a expansão da igreja. O verso 8 do capítulo 1 é a divisa da classe, aquele versículo que escolhemos para representar o nosso estudo e que eu gostaria que você soubesse, decorasse esse versículo, soubesse este de cor, de coração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Para começarmos, de fato, o nosso estudo, oremos primeiro. Oramos a Ti, Senhor, dando-Te graças, glória, louvor, a nossa adoração, e pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja à frente, que conduza este estudo, que nos dê entendimento, sabedoria, que nos dê, Senhor, capacidade de transformar as nossas vidas e transformar este mundo que nos cerca, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos adiante. No capítulo 18, que iniciamos recentemente, você está acompanhando aí o curso de todas estas aulas, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Aqui no mapa você observou bem toda a movimentação no início dessa segunda viagem missionária até chegar em Corinto, na província romana da Acaia, e também no mapa atual da cidade de Corinto. Fizemos referências a várias características da cidade de Corinto na nossa última aula e mostramos também o canal de Corinto aberto no século XIX a partir do Istmo de Corinto, essa estreita faixa de terra que liga a Grécia continental à península do Peloponeso, facilitando nos nossos dias ainda mais a movimentação marítima naquela região. Ali, em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, sua esposa. Eles haviam chegado da Itália, haviam chegado de Roma, provavelmente expulsos de Roma, porque o imperador assim havia determinado, e Paulo foi vê-los, sendo que este judeu era natural de outra província romana, a província do Ponto, e ele morava em Roma e depois se deslocou para a cidade de Corinto. Lá em Corinto se encontraram. Fiz também menção na última aula aos imperadores romanos. Ali nós observamos características de cada um deles e dos seus reinados, sendo que, retornando à questão de Paulo em Corinto, mais uma vez Paulo ficou ali junto àqueles irmãos, tendo a mesma profissão que eles, dedicou-se ao fabrico de tendas e talvez também ao conserto, à manutenção de velas dos navios, das embarcações. É possível que isso tenha acontecido também, mas a intenção de Paulo era não ser pesado a nenhum dos irmãos e ele estava ali
sozinho, os seus companheiros missionários haviam ficado na região da Macedônia, provavelmente em Bereia. Paulo chegou sozinho em Atenas, de Atenas também foi e permaneceu por algum tempo sozinho em Corinto. Aqui faço, então, uma referência à presença de Paulo na casa de Priscila e Áquila, uma bela gravura para que você possa imaginar, dar asas à sua imaginação de como pode ter sido este período em que Paulo permaneceu na casa deste casal irmão, também com a grande característica missionária. Bem, todos os sábados Paulo então debatia na sinagoga. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Já estudamos que depois Silas e Timóteo deixaram a Macedônia, foram para Corinto, estiveram então ali com Paulo, e Paulo pôde assim dedicar-se exclusivamente à pregação da palavra, testemunhando de Jesus para todos os judeus e aqueles que se interessavam em ouvir a palavra. Mas os judeus, em particular, opondo-se a Paulo, lançando maldições, procuraram constrangê-lo. Paulo sacudiu a sua roupa, Paulo deixou-os de lado e fez uma declaração extremamente importante para a continuidade da sua jornada missionária. De agora em diante, irei para os gentios. E assim ele fez, jamais se esquecendo do seu povo judeu, mas dedicando-se especialmente à pregação para os não-judeus, para os gentios. Então Paulo, naquela condição, saiu da sinagoga e foi para a casa de um outro simpatizante, outra pessoa que estava ali disposta a conhecer mais de Deus e dedicar-se à pregação do Evangelho, chamado Tício Justo, que era bastante temente a Deus e que morava logo ali ao lado da sinagoga. Você pode dar prosseguimento aos seus estudos, complementar os estudos, a partir também das referências que estão logo aqui embaixo, né? Nessa barrinha azul é um deverzinho de casa para você, né? Uma atividade para você fazer ao longo da semana, rever a aula, rever cada um desses slides e estudar os versículos de complementação. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus. Olha que importante conversão de um judeu responsável por aquela sinagoga, ele não somente, mas todos da sua casa. E dos coríntios que o ouviam, também muitos creram e foram batizados. É um momento de avivamento naquela cidade, uma cidade cujas características já reportamos a você, já destacamos, de perversão, de promiscuidade, de idolatria. E em Corinto muitos se converteram ao Senhor Jesus. Paulo seguia firme no seu trabalho missionário, inclusive com judeus, além dos gentios, sendo convertidos, mesmo havendo forte oposição ao trabalho missionário em Corinto. Deixo uma imagem bonita com um versículo especialmente preparado para você. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Então vale a pena levarmos a palavra do Senhor para pessoas que irão certamente replicar essa palavra, transformar vidas a partir do testemunho do que Jesus tem feito em suas próprias vidas. Esse testemunho que devemos fazer na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria e até os confins da terra. Estes marcos geográficos são importantes para sabermos que devemos pregar para aqueles que estão perto, os que estão um pouco mais afastados e até os que estão à distância. Todos devem ouvir de nós o quanto a nossa vida mudou a partir da salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, capítulo 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando, não fique calado. Por que isto foi tão importante para Paulo?
Ele seguia naquela cidade sob forte impacto daqueles que o perseguiam. Muitas perseguições estavam ali, tribulações, e Paulo certamente não fraquejava, mas em oração colocava tudo isto perante o nosso Senhor, que não tardou em responder às suas orações, aparecendo para ele em visão e o encorajando, dizendo: não tenha medo, Paulo, continue falando, a palavra de Deus é viva e eficaz, não fique calado. Você continua falando? Você não está calado? Você tem apresentado a sua vida no altar do Senhor como alguém que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar e que testemunha do nosso Senhor Jesus? Não tenha medo. O Senhor está contigo. Continue falando. Esse versículo foi para Paulo, mas é também para cada um de nós. Observe as leituras em 1 Coríntios 15, 7 e 8 e Ezequiel 24, 27. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Está vendo ali? Podem ser até muitos. E você imaginar até que está sozinho, mas não. O Senhor é quem luta por nós. Continue falando. Não tenha medo. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Veja que promessa incrível que o Senhor está fazendo para Paulo. Primeiro, de que ele terá o livramento. Segundo, que há muita gente naquela cidade que precisava ouvir a palavra de Deus, que é povo de Deus, que iria aceitar a pregação da palavra, receber as boas novas de salvação, e haveria festa no céu com todas aquelas almas que haviam de ser salvas. Há muita gente de Deus na sua cidade, na minha cidade. Ninguém vai nos fazer mal ou nos ferir. Nós devemos prosseguir, não nos calar, estarmos dispostos a realizar a missão que o próprio Senhor nos confiou. Há muita gente nesta cidade que precisa ouvir a palavra do Senhor e que haverá de ser salva. Mateus 20, 28, 1 Coríntios 12, 12 para a sua leitura. Assim, Paulo ficou ali em Corinto durante 1 ano e meio, note bem, durante 1 ano e meio. Foi uma longa permanência, a maior permanência nesta viagem missionária, 1 ano e meio de Paulo em Corinto. Ainda que houvesse oposição, ainda que houvesse perseguição, ainda que os judeus o estivessem constrangendo, mas ele estava firme na promessa, na palavra de Deus, e ele não se calava, ele falava e, principalmente, ele ensinava a palavra de Deus. Que bom você estar aqui na nossa escola bíblica, onde juntos aprendemos e ensinamos uns aos outros a palavra de Deus. Este é o testemunho de Paulo. Ele ficou ali durante 1 ano e meio fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. Você está ensinando a palavra de Deus para alguém? Aproveite as oportunidades que têm aparecido a você. Prepare-se, esteja edificado espiritualmente e ensine a palavra de Deus. Ela é muito eficaz nos seus efeitos, segundo aos Coríntios 1:1 e João 3:34. Mais uma imagem muito bonita para você guardar dessa nossa aula de hoje. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como uma garoa sobre tenras plantas. Assim será a palavra de Deus que você pregar para muita gente na sua cidade. Esta é a promessa do nosso Deus, o ensino da palavra de Deus. Dedique-se a ele, tanto ao aprender quanto ao ensinar. Prosseguindo. Sendo galho,
procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Vamos aos poucos nesses versículos 12 e 13 do capítulo 18. Sendo Galho procônsul da Acaia, então estamos falando da província romana da Acaia, lhe darei já já mais informações a esse respeito. De novo, os judeus fizeram em conjunto, estavam ali se reunindo, preparando armadilhas para Paulo, levantaram-se contra ele e conseguiram levá-lo até o tribunal. O procônsul dirigia o tribunal. O procônsul era o governador daquela região, era o líder romano para aquela região. Levaram ao tribunal e fizeram uma acusação, apresentaram uma acusação contra Paulo. Senhor procônsul, este homem está persuadindo, esse homem está levando ensinos ao povo de culto, de adoração ao nosso Deus. Até aí, ok, mas contrária à lei, de maneira contrária à lei. Note bem o quanto Paulo deve ter se sentido aborrecido com aquilo, porque ele era um judeu, ele era o mestre da lei, ele conhecia profundamente as Escrituras e ele, em hipótese alguma, estava fazendo qualquer menção, qualquer pregação contrária à lei dos judeus, contrária à Torá. Ele não faria isso porque o Senhor Jesus não veio para contrariar a lei, ele veio para cumprir a lei, pois nós somos impotentes perante a lei, não conseguimos cumpri-la. O Senhor Jesus o fez integralmente, cabalmente por nós. Então, Paulo não estava falando contra a lei, o oposto disso, ele estava falando do cumprimento da lei em Jesus, o Messias, o Salvador. Então havia ali uma série de inconsistências na própria acusação. Acusação esta que os judeus faziam perante um tribunal romano. Acompanhe também nos versículos que estão aqui na barrinha azul embaixo para você aprofundar os estudos. Vamos perceber a geopolítica e também como era a distribuição do poder naquela região. Vocês estão observando a província romana da Acaia, uma província senatorial, uma província pacificada. O poder vinha de Roma, mas ele era exercido por atribuição a um procônsul. No caso, era um senador romano designado para aquela região e que tinha, então, poderes para deliberar sobre os assuntos daquela província romana, especificamente da província da Acaia, onde duas cidades muito importantes estavam localizadas: Atenas, como já vimos, a passagem de Paulo por Atenas, e a capital da província romana da Acaia, que era naquela época Corinto. Então estamos localizados em Corinto, em um tribunal presidido por um procônsul romano, em uma província senatorial, em uma província que estava sendo liderada pelo procônsul romano, Gálio. E aqui você vê uma menção muito interessante de uma coleção de fragmentos de carta escrita pelo então imperador romano Cláudio. Você já acompanhou comigo a linha do tempo dos imperadores romanos naquele interregno, naquele período, recorte de tempo da vida de Jesus e do início do ministério da igreja. Isto foi descoberto na região da Grécia, uma inscrição especificamente destinada a Gálio, Lucius Június Gálio Anianus, sendo ele governador da Acaia, o que posiciona temporalmente, de maneira inequívoca, a passagem de Paulo por volta aí do ano 51 por aquela região, estando ali
Gaio como procônsul romano. Então, o procônsul, investido de poder por Roma, podendo então deliberar acerca daquela acusação feita pelos judeus contra Paulo, ele reflete e quando Paulo já ia fazer a sua defesa frente aos seus acusadores, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Qual foi então a reação de Galho? Galho não se importou com o que estava sendo fonte de acusação para Paulo. Segundo ele, não era nenhum delito, não era nenhum crime grave, não era nada contra o governo de Roma que pudesse interessar ao procônsul. Os romanos não estavam, de fato, muito ansiosos por se meter em assuntos de religiosidade judaica, em assuntos das facções dos judeus. Eles já conheciam bem os judeus, sabiam que os judeus gostavam de debater, os judeus gostavam de estudar a sua palavra e que havia algumas facções, havia algumas separações, segmentações dos judeus e, por vezes, eles acabavam se desentendendo. Naquele momento, Gaio imaginava apenas que Paulo estava, talvez, representando uma das vertentes do judaísmo em confronto com outra vertente do judaísmo sobre assuntos da sua lei, da sua religião. Ele não estava associando isto com o cristianismo, com perseguição aos cristãos, absolutamente. Na verdade, ele nem se interessou e não queria perder tempo com estes assuntos que não eram da alçada de Roma, que não estavam de interesse específico da sua gestão, da sua administração frente àquela província romana, e de imediato os dispensou, os expulsou do tribunal. Os judeus não devem ter ficado nada satisfeitos, porque apesar deles terem alguma liberdade de culto e de deliberação com respeito aos seus aspectos religiosos, todas as questões jurídicas deveriam ser tratadas pelo Império Romano, ali representado por Galho. Atos 23, 29 e Atos 25, 11 também demonstram Paulo sendo levado a outros representantes de Roma, a Félix, a Festo, e de igual modo tentando ali falar sobre questões de religiosidade, e os romanos não estavam, de fato, muito afeitos àqueles debates intermináveis dos judeus. Bom, então todos se voltaram contra quem? Se voltaram contra Sóstenes, que era então o chefe da sinagoga. Que atitude dos judeus? Né? Não puderam lançar-se contra Paulo e lançaram-se contra o chefe das sinagogas, talvez imaginando que ele não tivesse apresentado o assunto de maneira correta, que ele não tivesse sido capaz de convencer o imperador romano que aquele homem Paulo era realmente um criminoso. E o espancaram diante do próprio tribunal romano. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com respeito a isto. Na verdade, Galho não deu a mínima, nem mesmo para uma atitude violenta dos judeus contra os próprios judeus. Talvez Galho tivesse pensado: a minha decisão foi correta. De maneira acertada, eu não decidi, eu não julguei esta causa que diz respeito exatamente ali aos judeus. Mas Paulo estava sendo ali impactado por todo aquele cenário de violência contra ele e até mesmo contra os próprios judeus. A partir deste momento, nós começamos uma outra sessão
da viagem missionária de Paulo, desta segunda viagem missionária de Paulo, ali naquela região, passando da Macedônia para a Caia, indo de Corinto após 1 ano e meio para uma cidade próxima, portuária, a cidade de Cencreia, conforme Atos 18:18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Ainda ali esteve, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Só que antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que ele havia feito. Então chegou o momento de partir de Corinto. Paulo está deixando Corinto, Paulo está navegando, está seguindo viagem. Agora, os irmãos que o receberam de maneira tão gentil, tão cordial em sua casa, Priscila e Áquila. Note a observação que há uma inversão dos nomes, né? Na primeira menção era Áquila e Priscila, agora Priscila e Áquila. E Paulo fez isso, né? Antes de embarcar na cidade de Cencreia, rapou a cabeça. Ele havia feito um voto ao Senhor, talvez um voto por livramento, talvez um voto de louvor ao Senhor. Ele rapou a cabeça antes de embarcar. Pois muito bem. Então, o próximo ponto de estudo para nós será Paulo na cidade de Éfeso. Éfeso, acabamos de cumprir a sua passagem pela Caia, em Atenas, em Corinto, no porto de Cencreia, e agora Paulo se dirige para Éfeso. Ele passa pela Ásia Menor, depois segue sua viagem marítima até o porto em Cesareia. De Cesareia, encerra a segunda viagem missionária em Antioquia da Síria, e dali vai partir para a terceira viagem missionária e, na sequência, a viagem para Roma após perseguição e prisão. Pois bem, então vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui, deixando Paulo em Cencreia, caminhando o nosso estudo na próxima aula em direção à cidade de Éfeso. Veremos como foi a estada de Paulo na Ásia Menor e depois o seu retorno para Antioquia da Síria, fechando então a segunda viagem missionária. Eu quero agradecer muito a você pela gentileza de estar acompanhando as nossas aulas, pela sua dedicação ao estudo da palavra de Deus, e orar a Deus para que abençoe você e a sua família. Muito obrigado, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau.